para todos, garante uma qualidade nacional da educação, aí sim o sistema é efetivo. Agora, para que a gente tenha um sistema efetivo, é preciso também ter alguns avanços do ponto de vista legal. Se existe, do ponto de vista legal, a existência do sistema, se a lei diz que existe um sistema, esse sistema precisa ser regulamentado. E o caminho para isso, na nossa opinião, é que é necessário avançar na regulamentação do artigo 23 da Constituição, de tal maneira que a gente possa conseguir, de tal maneira, expressar o que a Constituição, de uma maneira única para a educação, estabelece algo muito interessante, que é o Instituto do Regime de Colaboração. A regulamentação do Sistema Nacional de Educação, ela vai exigir de todos nós um grande exercício de pactuação, de construção de um pacto para superar os grandes desafios, ou seja, quando se fala em sistema, que sistema nós queremos, como deve ser esse sistema a ser instituído, uma discussão que já se arrasta durante décadas, ela não acontece facilmente porque ela se depara com divergências de interesses, por exemplo. Além das diferenças de interesses, quem ganha, quem perde, foi a mesma discussão, por exemplo, quando se teve com o Fundeb ou com o Fundef, em que cada um fazia as contas de quanto eu ganho, quanto eu perco, se ganha Estado, se ganha município. A discussão do Sistema Nacional de Educação certamente vai encontrar um grande debate, quem ganha, quem perde. Quem ganha poder, quem perde poder, quem ganha recurso, quem perde recurso, entre outros aspectos que diz respeito ao federalismo e a relação entre todos os entes. Sem contar aí que nós temos também a sociedade, os gestores, enfim. Mas nós temos também diferenças de concepção, que é outro aspecto a ser superado, tão difícil quanto aos interesses mais concretos, digamos assim, de financiamento. São diferentes concepções sobre o sistema. Se nós reunimos numa mesa 3 pessoas, é possível que nós tenhamos essas 3 posições muito distintas sobre o sistema. E o sistema, ele é constituído de partes. Dentro do sistema, nós vamos ter que discutir o que compõe esse sistema, quais são os elementos constitutivos desse sistema. E aí nós vamos discutir os aspectos da qualidade, currículo, formação, avaliação, isso que por si só já deve estar articulado. Quer dizer, hoje, falando apenas desse ponto, hoje nós vemos a extrema desarticulação entre currículo, formação e avaliação. Agora, imagine isso dentro de uma articulação, com financiamento e os outros elementos, como, por exemplo, valorização do magistério. Então, nós temos vários elementos no sistema, como eu já falei, da qualidade, da gestão, dos insumos, do financiamento, e cada um desses elementos, quando se vai instituir os sistemas, eles precisam ser debatidos. Cada tema precisa ser aprofundado, mas nós corremos um grande risco de discutir cada tema isoladamente. E isso vai levar, novamente, a uma fragmentação e, novamente, nós não teremos um sistema efetivo. Então, o passo inicial dessa agenda é a construção de uma agenda de construção de aproximação de visões sobre a concepção do sistema. E eu acho que nós temos uma vantagem, é o fato de que há um desejo político da sociedade, a CONAI representa esse desejo político da sociedade, há um desejo político do Ministério da Educação, que criou a SASE, e há uma possibilidade de coordenação de um debate nacional sobre isso. Então, antes de um debate fragmentado, um debate que discuta os elementos que constituem o sistema, é preciso que nós possamos criar uma intensificação do debate sobre a concepção do sistema. Digamos assim, a construção de um DNA do sistema. E aí, a partir dele, nós vamos poder discutir cada parte dentro dessa mesma concepção. Essa agenda, ela necessariamente tem que ser uma agenda que envolva todos. Ela tem que envolver não só os gestores, o DIME, CONSED, os órgãos normativos, os conselhos municipais, estaduais, mas toda a academia e sociedade também precisa estar envolvido nesse debate. Um caminho para isso é você voltar várias vezes ao mesmo tema. A SASE já tem, de certa forma, realizado um bom debate sobre isso. Realizamos recentemente um debate na USP, onde nós tivemos lá um documento que foi apresentado pelo professor Cury, tivemos o Saviani, o Abicaleu, que está aqui presente, também apresentou, está saindo uma publicação sobre esse assunto. O aprofundamento desse debate, ele vai criar talvez
um núcleo duro do que nós possamos chamar de a concepção do sistema. E a partir dele é que nós precisamos, entre nós, e eu acho que a CONAI 2014 pode contribuir muito para isso, construir uma agenda em que cada tema possa ser discutido a partir de um ponto inicial, de um ponto comum, de uma pactuação comum. Porque, fora isso, a gente corre o risco do que o professor Saviani alerta, o risco dessa construção apressada, quer dizer, o nosso anseio por ter um sistema, tantos anos discutindo por que não cria o sistema, já que todos querem que ele aconteça, é construir mais uma lei ou um conjunto de leis que não vão ter resultado, que não vão ter, não vai ser fruto de pactuação, e também não vai ser o resultado de algo construído com que tenha uma capacidade que é a essência de um sistema, uma capacidade de uma identidade única, uma identidade entre as partes e o todo. Então, do ponto de vista da SASE, a agenda de construção do sistema passa por isso, o que nós estamos realizando aqui. A Conferência Livre é um dos exemplos, como foi na Unicamp, como foi na USP, o debate que está acontecendo, a CONAI, são elementos que necessitam e impulsionam a construção de alguns elementos fundamentais e o elemento principal, que é a base da construção do todo. Obrigada, secretário. Professor Cury, por favor. Bom, essa marcha. Bom, eu entendo que quando o professor Chagas tocou na questão da articulação, está aí talvez o conceito que deva regular o método de se chegar a esse núcleo duro ao qual se refere o professor Bim. É o articulado, é a articulação, mas articular o quê? Bom, a articulação é entre os entes federativos, porque eles é que são responsáveis por isto que é a finalidade maior de um sistema nacional de educação, ou seja, garantir o direito à educação, de tal sorte que as pessoas possam ou inserir-se no mercado de trabalho ou prosseguir os seus estudos no ensino superior para posteriormente ingressar numa vertente profissional. Esse é o grande objetivo e isso já está dado. Ou seja, os fins estão postos, eles são comuns, já estão postos, não é? Bom, uma vez posta essa questão do método, nós temos que, se é articulado, nós vamos articular o quê? Os sistemas. Agora, quem faz parte do sistema são só os gestores? Não. Os gestores são os responsáveis diretos pelo financiamento, pela organização, etc. Mas são parte do sistema os professores, os estudantes, eles também são componentes essenciais do sistema. Pois bem, então a minha pergunta é a seguinte: o que já é nacional? Essa é uma pergunta que eu acho que precisa ficar claro para nós. O que já é nacional? O que já é nacional e imperativo? Isso não vai ter discussão, mas é interessante mapear. Bom, isso, por exemplo, a gratuidade e a obrigatoriedade, 13 anos de educação escolar na educação básica, isso é nacional. Isso não tem discussão. O que é nacional, mas não é imperativo? Eu chamo aqui, por exemplo, a redefinição da CAPES, quando congregou em torno da CAPES da educação básica uma política nacional de formação docente. Mas é um nacional imperativo? Antes do sistema, eu poderia dizer não imperativo. Depois do sistema, eu fico em dúvida se não deva ser algo imperativo. Bom, essas são duas perguntas. Eu teria uma outra pergunta, né? Por onde passam as indeterminações verificadas? Nós temos já
um lote de experiência existencial, política, na relação do MEC com as secretarias estaduais, com as secretarias municipais, estas secretarias e o MEC com o corpo docente, com os cidadãos, por onde passam as indeterminações verificadas. Nós precisaríamos fazer uma radiografia dessas indeterminações. E aí, voltar à pergunta: isto terá que ser de caráter nacional ou isto compete à responsabilidade federativa? E se nacional, o método é articular. Bom, mas como é que você articula? Eu fico me lembrando da Espanha e do Pacto de Moncloa, né? Nós precisamos, provavelmente, criar uma mesa pactuante. Uma mesa pactuante. Certamente, a CONAI será um grande momento de se verificar tudo isso. Mas